Salve, salve galera Jovem Pan, sejam bem-vindos a mais um Moneyball, o programa que fala das notícias, novidades e muita opinião dos principais esportes americanos. Sejam bem-vindos, uma semaninha com feriado no meio, mas hoje é quinta-feira e vamos lá. Hoje a gente vai falar muito de NFL, então agora entrando na semana 11, terminou semana 10 agora na segunda-feira. Vamos falar de NBA, parece que tem time voltando aí à ativa, muita novidade. E vamos falar de beisebol, que apesar de não estar rolando mais jogos, só ano que vem tem coisas de premiações e afins. Além do mais, não esqueçam, também temos prêmio, mais um dia com prêmio. Bonezinho da New Era aqui, ó, pra vocês, ó. Esse aqui, ó, do Seattle Seahawks. E então, quem quiser começa a interagir com a gente aí no Facebook. E aí, quem sabe no finalzinho você é um felizardo. Bem, seja bem-vindo à bancada. Fala, Renatão. Fala, Etienne. Olá. Hoje todo mundo paramentado de bonés. De bonés. Renatão com o seu Marlins. Miami Marlins esse aí, né? Esse aqui. Ele é azul, né? Porque esse é uma cor diferente daquele. Não é a cor original, né? Isso aqui, inclusive, foi rolo com o Marcão. Marcão é roleiro de ele gosta de fazer rolo, é. A Etienne com o seu time... Feliz? Que, olhando ao contrário, tá com 9 vitórias. 9 vitórias? Só que ao contrário. Não é mais é uma coisa muito boa, Stranger Things, o universo invertido, assim, né? Não é mais 09 Years? Não. Eu tô muito feliz. Não tinha como deixar de prestigiar o meu super time, que ganhou a primeira, né? Na 10ª semana. 49ers. Bem, então vamos começar com o NFL. Vamos. Já que você não veio nos últimos 2 programas, eu acho que o pessoal tá aflito em saber notícias da sua boca, porque você é especialista. A gente aqui, no futebol americano, a gente tenta dar... Parece. Só dar pitaco. Dá aquela enganada, né? E a parte assim, ó, é um prazer inenarrável estar aqui. Eu fiquei 3 semanas fora, sofri, ficava lá acompanhando o programa, mas agora eu tô de volta. Toda quinta-feira vocês vão me ter aqui sempre com vocês. Boa. Então conta pra gente, Tiene, o que a gente tem aí de novidades, tá? Na NFL, nessas semanas. Não sei, antes de começar, vamos rodar o vídeo que são os top players da semana. Acho que é legal, porque a gente já começa a falar em cima. Já vai falando a gente deles. comenta junto, acho que é bem bacana. Pessoal, os jogadores que destacaram, e parece que só teve quarterback, né? Se destacando. Só quarterback, né? Mas foi uma semana boa? Foi uma semana que já teve o esperado. A gente não teve nenhum jogo que a gente imaginou que não ia ter alguma coisa diferente. Então a gente teve, por exemplo, o Jared Goff, que foi o quinto colocado. O Goff, ele vem, a gente já falou, vocês já tinham falado na semana passada, ele tá vindo muito bem. Inclusive, no próximo jogo dele, que vai ser contra o Vikings, está uma super expectativa, porque ele tem acertado muito os seus passes, ele tá levando o time para frente. Então, o Rams está um grande candidato aí às vitórias e playoffs. Então, o Jared Goff, ele fez 355 jardas. A gente também teve o Mark Ingram, do Saints. Ele não é quarterback, né? Eu tinha falado antes que eram só quarterbacks, eu acho que eu acabei pegando a lista dos principais. Então, ele acabou correndo, fazendo 21 corridas para 131 jardas e marcou 3 touchdowns. Então, ele jogou muito bem e eu tenho ele em uma das ligas de fantasy, ele marcou pra caramba também. Então, quem estiver jogando, conseguir colocar o jogador, pode colocar, que vai ser uma boa de uma pedida para a próxima rodada 11. Galera tendo dicas de fantasy, hein? Robert Woods também do Rams, porque eles fizeram uma ótima um ótimo jogo, na verdade, nessa última rodada, né? Então ele teve 8 recepções, correu para 171 jardas e fez 2 touchdowns. Então ele foi um destaque do jogo junto com o Goff. Eles fazem uma duplinha muito boa, excelente, na verdade. Eu acho que todo mundo queria. O Rams, ele ganhou de 33-7 do Houston Texans, então foi uma grande vitória. Acabou não sendo, eu separei umas lavadas pra gente falar depois, não ser uma grande lavada porque não foi até os 40 pontos, mas eles ganharam de 33-7. Aí tava lotado aí o estádio. O estádio, que normalmente não fica tão lotado assim. Tava né? lotado o estádio.
Eles têm. Alguns jogos eles não têm lotado tanto, mas a maioria dos principais jogos dos adversários de divisão, o estádio fica muito cheio. Até porque esse era um jogo bem bom de se ver, né? Mas a pode gente ver vê lá, tem bom um pouco... pedaço ali sem ninguém. É que a gente também começa, a gente tá entrando no inverno deles, né? Então Exato. começa a ter alguns jogos em alguns lugares que é cruel você assistir jogo. Mas Los Angeles, cara, eu queria Los estar no Angeles inverno não, de Los Angeles é de boa, mas tem uns jogos aí, já tem uma galera ali no gelo já jogando. A gente Superman. tem o Superman, o Cam Newton no segundo lugar. O Cam Newton ele tá fazendo uma excelente temporada. Ele, inclusive, uma das coisas que a gente vai falar um pouco melhor depois é que ele acabou batendo as 4.000 jardas de passe, se igualando a outros 3 QBs na história da NFL. Mas, por exemplo, nesse jogo contra o Miami, foi uma das lavadas. Eles ganharam de 45-21, mas como é opinativo, eu posso dizer, o Cam Newton ele é um cara que eu admirava bastante, mas ele está se tornando um pouco exportável assim para mim, porque ele é meio babacão demais. Depois do jogo, os caras do Miami estavam super chateados, porque tinham perdido, jogaram mal e o cara ficou debochando dos outros jogadores. Foi meio nada acho que a ver. esse é o problema, né? Realmente, o Ken Newton, ele é um bom jogador, mas fora ele tá Ele não é isso, ele é um bom muito, né? atleta, mas daí quando você vai falar uma pessoa legal, um exemplo, você fica meio assim. Teve aquele outro lance que ele fez com a jornalista, que ele veio aquilo pedir ali desculpa. manchou bem. Ó, esse é o primeiro do Adrian Claiborne. Adrian Claiborne. Ai, gente, lembrei... Sou antiga, né? Claiborne, eu lembrei de uma margarina. Eu lembrei disso também. Ele fez... Ele não, a gente não pode chamar de interceptação que ele fez, né? Mas ele quebrou a jogada, na verdade, a jogada né? aí que a gente vai mostrar, acho que é o segundo lance aí. Numa única partida. Gente, ele é muito. É Não, muito. Mais um. E normalmente aquela coisa, os jogadores da linha de defesa, normalmente a gente vê os destaques, são sempre os wide receivers, running backs, quem faz os lançamentos. Mas ele foi sensacional. Etienne, quando a gente fala, por exemplo, o Adrian Claiborne, ele tem 6 sacks. O que é um sack? O sack é quando, na linha de pocket, a defesa consegue derrubar o quarterback antes do quarterback fazer o lançamento. E o pocket que a gente fala é aquela área ali do quarterback, isso, né? do quarterback, exatamente. O espacinho dele ali, exatamente. o bolsinho. A linha ofensiva do time do quarterback que está lançando a bola protege ele e a time de defesa do time de adversário, ele tenta derrubar o quarterback antes mesmo dele fazer o lançamento. Então tem os atletas que ficam cobrindo o running back, o wide receiver, mas tem aqueles atletas que tentam derrubar o quarterback, que foi o que ele conseguiu fazer extremamente bem. Por 6 vezes. Por 6 vezes. Foi o recorde do time, né? Exato. E um cara que todo mundo conhece por essa função de derrubar, de fazer os sacks, de derrubar os quarterbacks, é o Von Miller, que é do Broncos, né? Que no início da temporada ele prometeu fazer 30 sacks em quarterbacks, na semana passada, quando ele jogou contra o Patriots, estava todo mundo tentando entender como ia ser, só que ele não vem tão bem como nas outras temporadas, ele não está derrubando tantos quarterbacks assim como ele O time não tem ajudado pensou. também, né? Se você fizer uma promessa de 30 sacks numa temporada, são 2 sacks por partida, que é um número muito difícil. A gente viu, acabou de ver 6 numa partida, é um número excepcional, muito difícil de acontecer. Então imagina 2 por partida, né? Ficou muito complicado. E tem uma coisa, porque a linha ofensiva do Dallas, que foi contra o Falcons, estava jogando, é muito boa, é excelente. Então foi um dia bem atípico, ele brilhou naquele dia e a linha ofensiva do Dallas Cowboys, que é boa, não estava tão bacana assim. Agora, o que mais temos? A gente tem o caso do Ezekiel Elliott, né? Que teve uma mudança novelinha, que tá andando e parece que agora... Bom, a gente pode dizer que acabou a novela? Encerrou, assim, né? Encerrou. Desde que o Ezekiel Elliott, ele começou a ser... ele não foi condenado, na verdade. Ele teve acusação, né, de agressão da Tiffany, a namorada dele. O comissário, o Godel, ele deu uma suspensão de 6 jogos, independente do que estaria ocorrendo no processo civil da menina contra ele. E o que acabou acontecendo? Ele ficou num vai e volta de conseguir liminares para derrubar essas 6 suspensões. Né? Recorria, jogada. A gente estava dizendo que estava pior do que novela mexicana, quando a gente achava que ia acontecer alguma coisa, ele voltava. E por causa disso ele não chegou a cumprir nenhum jogo, né? Não cumpriu nenhum jogo. Ele tem os 6 jogos hoje para ficar de molho, para não jogar. E ele deu uma declaração dizendo que ele não vai mais fazer, não vai mais recorrer com isso e que vai parar os 6 jogos agora de jogar.
Na minha opinião, ele resolveu fazer isso num momento muito ruim, porque o Sunday Night próximo eles vão jogar contra o Cowboys. É uma das maiores, como se diz? Me fugiu a palavra. De divisão. Dallas e o Eagles são super... rivais, exatamente. Ai, obrigada, Renato. Fugiu a palavra. Uma das maiores rivalidades de divisão. E o Eagles está vindo arregaçando, está vindo super bem. Então, ele chegar para jogar com o Dallas Cowboys sem o Zach Elliott, eu acho que não foi uma boa decisão dele. Mas ele precisaria de uma liminar novamente para jogar o Sunday? Precisaria. É Monday ou Sunday Night? É o Sunday Night. Sunday Night. Ele precisaria de uma nova liminar, que parece que ele já estava tentando. Só que eu acho que desistiu. É ruim para a imagem dele, acaba sendo ruim para a imagem do clube. Então, ele vai ficar, o primeiro jogo que ele fica fora é esse contra o Eagles no Sunday Night. Não, e se o time for para os playoffs, ele só volta nos playoffs, né? Só volta nos playoffs. Eu vou te falar uma coisa. Desde o início, eu imaginava que era melhor ele ter cumprido 6 desde o começo. Já resolvia logo, já matava porque isso. os outros times, eles também estavam se organizando. A gente tinha um monte de coisa acontecendo. Talvez ele já teria voltado. Sim. Ele já estaria jogando agora desde a semana 7 e ia ser muito melhor para o time. Perder os Zach Elliott nos playoffs, na reta final, se eles forem, é muito pior. É Concordo. muito pior mesmo. Agora, a gente teve um jogo na semana 10 que foi justamente o seu time. O 49ers ganhando pela primeira vez nessa temporada. Foi sofrido. Tinha perdido 9, né, seguidos, ganhou a 10º jogo. Mas acho que o mais foi, eles ganharam por 31-21 em cima do Giants, que também tá ruim, New York Giants. E acho que o que chamou mais atenção foi um lance, né, no jogo, que foi o Marquise Goodwin. Exatamente. Andando 83 jardas, Já foi um lance longo, mas ele correu ainda 83 jardas. O Bertarelli lançou para ele o wide receiver de 26 anos e foi um puta de um lançamento de 83 jardas. Então, para todos os torcedores do São Francisco, já foi emocionante, porque há muito tempo a gente não tinha um quarterback que fazia um lançamento tão bom assim, de tantas jardas. A gente tem o vídeo aí, vamos rodar esse vídeo e a gente fala em cima. Então foi um super lançamento, ele recebeu bem. O Marquise Goodwin, ele era atleta de atletismo na universidade. Então ele chegou a participar de Olimpíada como salto à distância e na faculdade ele corria, ele fazia corrida de atletismo. Só que nesse dia do jogo, o filho dele, o que seria o primeiro filho dele, veio a falecer, né? A esposa dele perdeu o bebê algumas horas antes do jogo. Ele quis ir pro jogo para não deixar os companheiros na mão. E quando ele fez esse touchdown, eu tô arrepiada, gente. Também. Quando ele fez esse touchdown, ele se ajoelhou, ele agradeceu aos céus, assim, e ele chorou. Cara, então foi muito emocionante, não só pela qualidade da jogada, né, do lançamento, mas imagina você estar com a dor, com o seu peito aberto e você ainda ter coragem para ajudar sua família, né? Porque eles se consideram família. Eu tô, gente, arrepiada do pé até a cabeça, porque legal, foi um lance lindíssimo, assim. A esposa dele, que perdeu o bebê, eles estão juntos desde a universidade. Ela também, ela era atleta de salto com barreira na universidade. Então, o bacana é que eu acho que os dois entendem essa questão do time, do grupo, de fazer parte de alguma coisa, da importância dele jogar naquele dia. E tem a coisa também que eles vinham meio que documentando a gravidez nas redes sociais, né? Sim, quem segue exatamente. ele acompanhava a foto dele, dela, da coisa da gravidez. Então, assim, pra quem gosta de criança, pra quem tem filho, como é meu caso, é fogo, é chocante, assim. Realmente o cara tem que ter uma baita coragem aí, a baita fibra pra aguentar e horas depois o cara fala, não, vou lá junto com meus companheiros e jogar. Parabéns pelo Marquise Goodwin, que além da força conseguiu marcar um touchdown e levar o 49ers a primeira vitória. E o 49ers, todos os jogadores que estavam lá no dia, a própria franquia nas redes sociais acabou homenageando ele, porque o que ele acabou fazendo foi muito legal. Todo mundo se tocaram. Tem um vídeo bacana correndo nas redes sociais, que eles estão no vestiário, super felizes, assim, comemorando como se tivesse ganhado o Super Bowl, né, gente? Porque é primeiro de 10, mas eles são muito emocionados, chorando e apoiando o cara. Parece o meu time, o New York Jets, quando ganha, cara. Então, cada jogo que ganha é um Super Bowl. Não, gente.
Olha, eu saí pulando, assim, na rua. A gente tem a Carolina, que é uma menina que escreve do Niners, ela falou assim, olha, como redatora, foi um ótimo jogo, jogou bem. Aí ela falou assim, como torcedora, chupa mundo, a gente ganhou, graças a Deus. Então tá todo mundo feliz, assim, uma tinha que ganhar, né? Agora, a gente tem outras notícias aí que estão meio balançando, além dos resultados. A gente tem a polêmica da galera discutindo o fim do Tuesday Night, né? Tipo, eu queria entender, Tini, por quê? Eu sei que quem puxou essa discussão foi o quarterback do Steelers, né? Big Ben. E até também teve a questão do pessoal do Seattle Seahawks também, o Sherman, né? Doug Baldwin também falando, porque o Sherman se machucou e tá fora do campeonato, no momento também que o Seahawks vem jogando bem, né? Sim. Me explica melhor, qual é a polêmica, por que eles querem acabar com um jogo que é um jogo só, né? É um dia só com um jogo só. Tá. Quantos jogos se concentram no domingo? E tem o prime time, que é de prime segunda-feira. time, né? E segunda-feira eles estão... Conta pra gente. O Monday Night Football, ele sempre existiu. Só que até 2012, ele acontecia a partir da 7ª temporada. Ele não começava acontecendo como é agora. Desde a primeira temporada, desde a primeira semana, desde a primeira semana da temporada regular, desde 2012, a gente tem. Até 2012, ele começava na 7ª, 8ª rodada. Semana, né? Rodada. Isso, na 8ª rodada. E o que acabou acontecendo? Já faz um tempo que os jogadores estão muito incomodados com isso. Principalmente jogadores que jogam os últimos jogos de domingo ou na segunda-feira, às vezes ter que jogar na quinta-feira é muito puxado. Então eles acabam ficando mais propensos a lesões, acabam ficando mais cansados. Eles dizem que o rendimento deles nos jogos não fica bom. Isso já acontece desde 2012. Todos os anos os jogadores reclamam do Monday Night. O que acabou acontecendo? Com o tanto de lesão que a gente está tendo esse ano, e muitas dessas lesões graves que aconteceram foram de Monday Night, com o que o Big Ben falou ao ver os amigos, os colegas de trabalho machucando, e com o Richard Sherman nessa quinta-feira, isso ganhou um pouco mais de força. Porque o que acaba acontecendo? Eles dizem que eles não têm o tempo de descanso se eles vêm de um jogo tarde no domingo ou na segunda-feira. E eles querem que esse Monday Night termine. Então, que todos os jogos aconteçam no domingo. Monday ou Tuesday? O Thursday Night, desculpa. Na quinta-feira. Então, eles querem que todos os jogos aconteçam no domingo e que tenha o prime time na segunda-feira. Não sei se vocês lembram que eu acho que na segunda ou terceira rodada desse ano, a gente teve um prime time duplo no domingo. A gente teve 2 Sunday Nights. A gente teve um no horário normal, 9h poucas da noite, depois a gente teve um às 23. Então, eles preferem que os jogos prime times aconteçam em domingo e segunda-feira. Agora, será que não tem? Aí é uma dúvida minha, né? Talvez tenha esse Thursday Night foi criado justamente por ter alguma audiência. Ou já existia audiência, ou foi criado para criar uma audiência, né? Então, ele começou a acontecer desde a primeira rodada por conta da audiência. Se vocês observarem os jogos de Thursday Night, o estádio está sempre cheio. Dificilmente você pega um jogo como esse que o estádio não está lotado. Os jogos normalmente de Thursday Night são muito bons. Esse ano a gente teve uns joguinhos meio ruins ali, mas são jogos que são bacanas. E para quem investe na NFL como patrocinador, é mais um dia de exposição, né? A gente tá falando, é Moneyball, né? É comercial pra caramba, mas exatamente. Eu acho que vai ter, provavelmente, se isso vai mudar ou não, vai ter que ter um papel enorme da associação dos jogadores. Sim. Porque eles vão ter que justificar muito bem para as TVs, né, o porquê, o que pode fazer mal ou não. Porque também, assim, é bom pra TV, mas se realmente os caras estão se quebrando, porque essa temporada tá todo mundo se quebrando, tá solto. se fica provado isso, não vale a pena também pra TV. A TV vai acabar abrindo mão porque falou, beleza, eu perco dinheiro, mas eu também não perco o espetáculo porque os grandes jogadores vão estar jogando em outros dias, né? Até porque rola um jogo só na quinta, né? Se fosse uma rodada inteira. Não tem uma disputa de audiência. Quem gosta de futebol americano vai assistir aquele jogo e ponto, acabou. Exatamente. Eu concordo. Se fosse realmente uma rodada, eu acho que até justificava manter. É um jogo mas só. É um jogo, entendeu? Só que realmente, se esse cara, eu não sei se acontece, mas se o cara jogou o Monday Night, ele pode jogar o Thursday Night?
Se ele jogou o Monday Night, pode acontecer Então, de jogar é o Thursday muito Night. perto mesmo, entendeu? Mas imagina, tem gente que joga o Thursday Night no domingo. Não, jogou no domingo e depois tem Thursday Night de novo. Também tá próximo, é que o segundo vai ficar mais próximo ainda. Enfim, vamos ver onde vai essa novela aí. E o que acaba acontecendo? Digamos que ele teve alguma, não lesão, mas ele acabou ficando um pouco mais cansado, sentindo algum músculo. Vai para tratamento ali na segunda, terça e quarta. Se ele vai pro jogo na quinta-feira, às vezes ele não consegue nem saber o grau de descanso que teve o músculo, tempo, alguma coisa. Exato. Então, se ele, por exemplo, sente um músculo, alguma coisa no domingo, e o outro jogo dele é no domingo, poxa, o cara tem uma semana para recuperar. Na quinta-feira já quebra, principalmente porque a gente não pode esquecer que sempre tem um time que viaja completo. Então, para ele estar lá jogando lindão na quinta-feira, muito provavelmente a quarta-feira dele vai ser em função de viagens. E se a gente trocasse esse jogo de quinta para sexta ou sábado? Será que teria alguma diferença? Eu acho que nos Estados Unidos, principalmente, difícil, porque no sábado o college football é muito forte. Já tem um dia de tradição, então ele já tem um dia de tradição exatamente de futebol americano, que é o dia inteiro. Então eu acho que eles não gostariam, por questão comercial, de tirar aquele dia que tem patrocínio também. Você tem grandes jogos de basquete também no sábado, NBA. A NBA, na verdade, todo dia, né? Mas você tem a maioria a maior quantidade de jogos acontecem, né? No fim de semana acontece no sábado e no domingo. Você tem durante a semana inteira, mas tem dias que você tem 2 jogos, 3 jogos, outros são 8, 10 jogos. E o beisebol também, sexta-feira é um dia forte, sexta e domingo, né? Sim. Na verdade, é sempre o sexta, sábado e domingo, são os 3 dias, né? Normalmente a série de jogos acontecem normalmente no quinta, sexta, sábado, domingo, ou sexta, sábado, domingo e segunda. Né? São sempre quando tem 4 jogos. Mas imagina só, se eu, como espectadora, eu gosto do jogo de quinta-feira, porque daí eu consigo assistir com tranquilidade na quinta-feira e na segunda-feira. Agora, no domingo, é insano a quantidade de jogos que tem. E muitas vezes você quer ver, tem jogos que são bons. Então, como espectador, eu gosto muito de ter o jogo no Monday Night, do Thursday Night. Mas, pensando nesse movimento todos, realmente, os jogadores eles ficam muito propensos a novas lesões, ficam cansados, não é justo com eles. E aí uma coisa que acabou até sendo um pouco de estopim, talvez isso aí, foi justamente o Richard Sherman. Né, do Seahawks. É um cara que tá jogando muito, ele é uma peça super importante pro time. E também tá fora, né? A temporada inteira, não joga mais. Vamos ver, né? E, por exemplo, o Seahawks ele jogou no domingo em casa e daí ele viajou para Arizona para pegar o Cardinals na quinta-feira, já sentindo o tendão de Aquiles desde o jogo de domingo. Então é aquilo, como aconteceu de chegar na quinta-feira no horário do jogo, ainda não saber a gravidade da lesão, se era só falta de aquecimento, acabou tendo um problema maior e não vai jogar mais, perdeu a temporada, né? Aproveitando então, galera, só já que a gente tocou no nome do time do Seattle Seahawks, bonezinho aqui pra vocês. Seguinte, quem já tá participando, que já comentou alguma coisa, tá participando, a gente vai sortear entre vocês. Mas a gente queria que vocês ajudassem a gente completou 1 ano de programa na quinta-feira passada. Então, conta pra gente aí vocês que assistem ou começaram a assistir hoje, o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando do programa e sugestões, tá faltando alguma coisa, tem que falar mais ou menos de alguma coisa, ajuda a gente aí, comentem e aí no final do programa a gente escolhe aí quem tá participando pra ganhar um bonezinho aqui do Seattle Seahawks da New Era. Vamos lá. Bem bonito esse boné aqui. Bacaninha. Vamos lá, então o que mais? A gente comentou já o Cam Newton, né? Que tornou o 4º quarterback da história da Liga, a alcançar mais de 4.000 jardas corridas. É jarda pra caramba, hein? Pelo amor de Deus. Se juntando a Michael Vick, Randall Cunningham e Steve Young. O Michael Vick, ele tem uma história que, não sei se vocês já ouviram falar, mas teve um atleta, que é que acabou sendo preso, teve prisão domiciliar por 2 anos, porque ele era envolvido com briga clandestina de cachorro. Rinha de cães. Então foi o Michael Vick. Ele tinha sido a primeira escolha geral do draft do Atlanta Falcons. Ficou 5 anos lá. Era um excelente quarterback. Canhoto. Exatamente. E em função disso, em 2006, o Falcons acabou liberando ele e ele ficou 2 anos fora da liga. Em 2008, inclusive, ele chegou a decretar falência pessoal. Foi um problema muito grande, assim, que a de pessoa imagem. ganha, hein, declarando falência pessoal? Eu Acho já pensei em fazer isso várias vezes.
descobre e me conta, Não, tá? porque, sabe, fala esse pessoal deve ser que nem aqueles caras que é mandado embora do trabalho, fala que vai alcançar novos rumos, vai se dedicar a projetos pessoais. Amigo, você foi demitido, você tá desempregado, o seu projeto pessoal agora é procurar emprego. É procurado, pronto. Eu acho que declarar falência é tipo... Não vou pagar ninguém. É uma forma bonita de dizer que tu tá sem um tostão, né? E não vai pagar ninguém, é tipo isso. E não vou pagar ninguém. Mas daí, o Philadelphia Eagles acabou contratando ele novamente, onde ele ficou até 2013. Fechou um contrato em 2015. Acabou, peraí, minha colinha. Até 2013, ficou um tempo sem time. Em 2015, ele assinou um contrato de 1 ano com o Jets, com $5 milhões, o que não era ruim, apesar de todo o histórico dele. Só que ele acabou sendo transferido, vamos dizer assim, para o Steelers. E esse ano, ele acabou se aposentando no início da temporada. O Randall Cunningham foi um jogador famoso dos anos 80, passou pelo Eagles, Minnesota Vikings, Cowboys e Ravens e acabou voltando para o Eagles para se aposentar em 2002. E o Steve Young, que também dos anos 80 acabou ganhando bastante notoriedade, porque ele era o reserva do Joe Montana. E o Joe Montana de 87 até 90 acabou se machucando algumas vezes, e quando ele começou a substituir o Joe Montana, ele jogou muito bem. Tanto que de 91 em diante, por 3 anos, ele fez 43 dos 48 jogos do 49ers e chegou a essa marca, que é uma marca histórica também. Então são ótimos quarterbacks. Show. Agora me fala uma coisa, Tini, o que a gente pode esperar então da semana 11? Vai ter alguma batalha aí, aquelas clássicas, vai. jogão? Conta vai pra ter gente jogão. aí. Olha, o principal jogão que eu acho que vai acontecer na semana 11 vai ser Eagles e Cowboys e o Rams e o Vikings. Eagles e Cowboys, a gente tinha falado a questão do Zeke Elliott não estar no inicinho da partida. É uma rivalidade de divisão com a melhor campanha do Eagles da liga, né? Que chega descansado porque semana passada ele estava de bye. Então o Cowboys jogou na semana passada, o Eagles teve essa semana de descanso e o Zeke Elliott eu acho que vai acabar fazendo uma falta bem grande pro Cowboys. Eu tô apostando no Eagles nesse jogo porque eu tô em última no bolão lá das meninas, então eu preciso ganhar alguma coisa, gente. E um outro jogo que vai ser muito legal é o Rams e o Vikings, tá? O Rams é a grande novidade e sensação da temporada. Goff, Todd Gurley, Watkins e companhia estão jogando muito bem, fazendo jogos com muitas pontuações. Então, os dois times, tanto o Rams quanto o Vikings, eles estão 7-2. E o Case Keenum, todo mundo acho que lembra que no início da temporada o Vikings perdeu o quarterback titular, entrou o Keenum, a gente chegou até a falar deles aqui, sabendo se eles para falar se ele ia atender as expectativas, e ele está mandando super bem. Ele está dando conta do recado, tanto que ele e o Rams estão 7-2 na divisão. Então, Sunday Night com Eagles e Cowboys e o Rams e o Vikings são os principais jogos dessa rodada 11. E o pessoal já chama da onda roxa, né, do Vikings, né? E até porque provavelmente seja uma final de divisão, né? Entre Vikings e Eagles. Tem uma coisa que eu acho muito legal do Vikings, de curiosidade. Não sei se vocês viram aquela série How I Met Your Mother. Eu, quando comecei a assistir, eu comecei a ter um carinho grande pelo Vikings em função do Marshall, que era um dos, como se diz, dos personagens. E o Vikings, ele é muito mais rival de divisão do Packers, por exemplo, do que de todos os outros. Porque tem isso, né? Tem as divisionais, mas tem aqueles dois que sempre acabam fazendo. Sempre tem, né? E esse do Rams e Vikings, o Vikings tem o Packers como um dos principais, mas vai ser muito importante por conta disso. Tá, quer ver, tem uma pessoa aqui, deixa eu achar aqui, o Ale Machado. Ele perguntou que ele anda meio desinformado do Raiders. Tem alguma novidade que a gente possa falar pra ele? Vamos ver o Raiders. O Raiders alguma perdeu, coisa que mude? Porque o Raiders não tá tão bem, né? A gente tava pagando muito pro Raiders essa temporada, mas ele até agora não fez nada. Ele tava prometendo muita coisa, eu achei que ele ia mandar super bem, eu achei que ele ia ser um dos favoritos de divisão, inclusive. Ele vai jogar, inclusive, contra o Pats agora no domingo, contra o Patriots. Amigo, desculpa, Leo, eu apostei no Patriots, não apostei no Raiders. Não é um bom cenário pro próximo jogo. Mas ele vem vindo bem. Deixa eu achar aqui...
o resultado dele, ele estava de bye na semana passada, então a parte boa, ele ficou de bye na semana passada, então ele vem um time descansado, né? Exatamente, ele vem pelo menos descansado, já que o Patriots ganhou de lavada do Broncos, né, infelizmente para você, né, Renato? Acontece. E falando em Broncos aqui, outro ouvinte, nosso espectador, Arlon Filho, deu um salve aqui pra gente, falou que tá acompanhando de Bridgeport, em Connecticut, e falou, Go Broncos, só que ano que vem. Realmente. Tem vários times aí que tem que ser um gol ano que vem. Esse ano... mas tá... Eu sempre falo gol Jets, mas eu sempre penso na década seguinte. Né? Eu nunca me preocupo com o seguinte. É sempre a longo prazo, né? É sempre a longo prazo, já falei, sem expectativas. Você, meu amiguinho, que é torcedor do Jets como eu, aprenda, não tenha expectativas, porque com uma vitória você já pode sair pra rua com sua camiseta, gritar. Com bonezinho, é feliz vencedor. da vida. Não vou falar que campeão porque nem é campeonato, mas é vencedor porque isso aí já basta. Deixa eu fazer só uma correção aqui. O Elliott, ele já cumpriu um jogo, na verdade. Então ele tem 5 jogos. Então são só 5 jogos pra ele cumprir a suspensão, não, tá? assim, E vocês viram que eu falei várias vezes Monday Night, quando na verdade era Thursday Night. Vocês me perdoem, né, gente? Não, fica tranquilo. Mais alguma coisa? Eu acho que a gente pode só falar NFL. rapidinho aqui que a gente teve os top 3 quarterbacks de jardas aéreas até a semana 10, que é o Tom Brady com 2.807 jardas e 19 touchdowns, Russell Wilson com 2.543 jardas e também 19 touchdowns, e o Kirk Cousins com 2.474 jardas e 14 touchdowns. O Tom Brady, nosso tiozinho quarterback, se continuar nesse ritmo, ele pode conseguir as 5.000 jardas na temporada pela segunda vez na sua carreira, né? 5.000, pelo amor de Deus. Beleza. Bem, agora vamos então mudar de esporte. Vamos para NBA. Renas, vamos lá. A NBA parece que tá começando a ficar mais emocionante ainda, né? Sim, começou legal, tá ficando cada vez mais legal. A gente começou uma temporada com destaque pro Celtics desde o início. Sim. O Bucks também tava bem, depois deu uma caída e parece que agora tá voltando. O Pistons é um time que parece que tá ficando regular na temporada. Surpreendente. Ele é um time que no começo já até... Eu torço pro Pistons, a gente já tá acostumado a ver torcedor do Pistons nos últimos... Sem brincadeira, acho que nos últimos anos... 20 anos, dá pra dizer. A gente vê o time nessa, dá um gásinho e depois esquece. Tirando o ano retrasado que chegou aí pro playoffs, mas é um time que aparentemente está indo bem. O André Drummond, que já está há um tempo no time, está fazendo diferença. Tobias Harris também mandando bem. Tem um pessoal, o Reed Jackson também, jogando muita bola. Vamos ver. Nome de jogador de beisebol, né? Exato, totalmente de beisebol. E a gente tem outros times aí que não estavam bem. Do lado ali oeste, o Golden State tá andando, tá tranquilo. Não começou bem, mas não agora começou bem, mas parece tá andando. que engrenou. O Rockets, que parece que deu uma caidinha, parece que volta, depois tá meio instável. Mas do outro lado, na leste, eu acho que é onde tá a briga ali. A gente tem agora finalmente o Cleveland Cavaliers, parece que tá engrenando, ganhou a 3ª seguida, Isso. né? O Boston a gente nem vai falar, tá, gente? O Boston, Kyrie Irving, mesmo o time sim tem ele, já ganhou. Os caras fizeram 13 jogos, 13 vitórias seguidas, tá? Então, assim, é coisa pra caramba. E acho que os caras vão pra frente. Estão até sendo considerados o time do futuro, né? Quando você pega o plantel ali do time inteiro e faz uma análise dizendo, pô, esse time daqui a dois anos, até menos ou mais, ele vai ficar imbatível, né? Tanto o Boston quanto o 76ers, né? Sim. Também. São dois times que ficaram... O diferente é que o Boston ele já vem há alguns anos indo bem. Eles estão mandando bem na questão de compra, de troca, negociações. O 76ers é o rebuild, né? Os caras estão lá, eternos, os caras estão lá há tempos pegando boas posições do draft. E o pessoal está dizendo que vai ser um time que pode, nesse ano não, mas apesar de não estar tão mal, mas acho que nos próximos anos pode ser um time de surpresa. Então, conta aí, Renato. Então temos Cleveland, tem Boston, tem treta dos Balls, né? Posso começar por essa? A gente adora falar adora treta. Família Ball, né? Pra quem não sabe do Lonzo Ball, que tá no Lakers, que é ele mais 45 irmãos lá que levam balls, que até hoje eu não sei quantos irmãos tem nessa família. São dois. São dois? Só dois? Caramba! Ele mais 2.
Pô, são dois que arranjam Fazem um problema. auê danado, sim. O Lonzo é o mais bonitinho, É o mais boa. velho, parece que é o mais com a cabeça no lugar. É o que não seguiu muito a marra do pai, do pai, né? exato. Que o lavar ball é um pé no saco, entendeu? Concordo, Mas- isso concordar. Os famosos Kardashians É, do basquete. exatamente. Família Ball Perfeita é os definição, Kardashians Etienne. do basquete. Então conta, o que a família Ball aprontou dessa vez, Renas? Pois é, mais um novo capítulo aí da família Ball. O irmão de Lonzo Ball, o LiAngelo Ball, ele que é jogador da UCLA, a Universidade de Los Angeles, agradeceu o presidente Donald J. Trump pela ajuda com as autoridades chinesas após ele ter sido acusado de roubar uma loja da Louis Vuitton durante excursão da universidade para a China. Além de agradecer o presidente Donald Trump, ele pediu desculpas também para Jack Ma. Sabe quem que é Jack Ma, Etienne? Não. Jack Ma é o dono do famoso site chinês Alibaba. Aposto que você já fez umas comprinhas lá, Quem nunca, gente? umas coisas bem baratas lá. Tá E na por que lista dos caras mais ricos já. Sim. né? E por que ele pediu a desculpa pro Jack Ma? Porque o Alibaba era um dos patrocinadores dos jogos que a UCLA foi fazer lá na China. O basquete é muito popular na China, principalmente a NBA, e os Estados Unidos estão tentando fazer com que o college também seja muito conhecido lá na China, por isso essas excursões. Enfim, no final ele podia pegar até 10 anos de cadeia, mas no final estava aparecendo o Brasil, acabou saindo pela porta da frente. Da frente ainda com louvor, né? Isso que Com é o pior a ainda. ajuda do presidente. Presidente Sim. ajudando, o presidente americano ajudando. Enfim, eu acho que o senhor Larvar Ball deve ter queimado bastante ficha aí Ele nessa história, deve hein? ter ficado bravo. Esse aí deve ter queimado coisa até não querer mais, porque, pra você liberar o seu filho de roubo na China, amigão, e ainda ter interferência do presidente não, e americano. assim- Virou um problema diplomático, né, praticamente. Cara, Total, né? Sei lá, às vezes se é comida. Se tá... Não, a Primeiro que ele sorte- nunca ia precisar disso. Nada Mas, justifica cara, roubar uma roubo, loja mas- da Louis Vuitton na China. Mas sabe o que eu acho? É fase de bobagem, sabe? Vou fazer uma molecagem. vou É fazer de uma graça, molecagem. de graça, Porque o cara é não de graça. precisa disso. Mas assim, Concordo. quem acompanha, se alguém acompanha os irmãos, a família Ball no Instagram, por exemplo, você vai ver que os moleques são marrento pra caramba, meu. Os moleques causam, entendeu? Não sei se foi ele o mesmo que filmou pulando do teto da casa na piscina. Eu acho que sabe? foi. Tipo, o cara é jogador, ele é um bom jogador também no college, Sim. entendeu? Podia Ele tá se seguindo, machucar. eles estão seguindo o caminho do irmão mais velho, e o cara faz isso e todo mundo, o pai dele, tipo, não tem disciplina. Eu Sim. acho que esse é o maior problema, não tem disciplina. Então, assim, tem sorte dos chineses gostarem muito do basquete, entendeu? E deve ter muito torcedor. Eu tive a oportunidade de ver lá em loco. Existe muito torcedor do Lakers que é chinês, entendeu? Então a China tem... O Lakers é um dos times que os chineses gostam muito. Então ele ajudou bastante ser da família, mas... Que vacilo, hein, migão? E meninos, que idade mais ou menos a média desses garotos? Porque são meninos também, né? que Se ele acabam tá na jogando. universidade, ele deve ter, eu não sei 20, exatamente, 21 mas anos. 20, 21 anos. Acho que até menos. Até menos, é capaz. 20, 21 mil. E Normalmente o cara já tá até na NBA. dependendo Porque, da- se eu não me engano, o Lonzo acho que tem 22. O Lonzo tem 22, Então o irmão deve Que é o ter do meio. 20. É o mais velho. que é o mais velho. É. Nossa. Esse que foi Sim. acusado de roubo é o do meio. Isso a gente também tem que pensar, porque a gente mesmo com 20 e poucos anos, a gente não era tão sem noção assim, mas a gente é muito diferente do que é hoje. Eles são muito jovens, eles não têm não tem muita noção. Como a gente falou, o Cam Newton é babaca, mas ele tem 26 anos. Então, tipo, com 26 anos a gente também era diferente, tinha uma outra bagagem. Então, esses caras, de repente, por serem muito jovens, imagina o sucesso que tem, a exposição com 20 Sim. e poucos anos. Um astro Mas aí eu acho que é um pouco culpa do pai também. Totalmente. Não, o Lavar Ball não ajuda em nada, gente. Eu já tinha falado, eu falei várias vezes isso aqui no programa. A galera, ele não ajuda os filhos, entendeu? Porque a postura que ele toma, principalmente na frente dos veículos de comunicação, é ridículo, entendeu? É o cara lá que eu sou bom, eu sou melhor. E a gente sabe que não, cara. O cara teve uma carreira medíocre na NBA, entendeu? E ele fala como se fosse um Jordan da vida. Inclusive, batendo de frente com o próprio. Exato. Né? Então, assim, é ridículo, mas enfim. Eu já falei, eu não ia falar mais desse cara, mas tem Não sempre tem ter como, não os tem como. Kardashians da NBA Ele faz questão estão de aqui de aparecer novo, aqui no viram Moneyball. pauta, e aí está aparecendo
Wii Television. Né? Mas aproveitando que a gente está falando aí do Los Angeles Lakers, você falou também do Philadelphia 76ers. No jogo de ontem, o Philadelphia bateu o Los Angeles Lakers por 115-109. O Joel Embiid, que é um excelente pivô, anotou 46 pontos, bateu o recorde aí da sua carreira, pegou 15 rebotes e deu 7 tocos. Numa partida de NBA, a gente sabe que 7 tocos é muita coisa. E para ajudar aí o 76ers, o Ben Simmons também deu 10 assistências. Pelo lado do Lakers, o Brandon Ingram anotou 26 pontos e pegou 11 rebotes. E o Lavar ainda tá naquele esquema meio... Ele tem jogo que ele joga bem, tem jogo que não. Mal. Tem jogo que ele faz bastante assistência, o jogo não. Ele tá Mas bem aí regular é uma ainda, questão... muito do Lakers, do time. O time é muito inconstante também. Faz partidas muito boas. Por exemplo, o Brandon Ingram ontem fez uma boa partida, mas não teve o auxílio dos companheiros. E a gente sabe que basquete é um jogo muito coletivo. Exato, não tem, diferente de um Cleveland, por exemplo, que você tem um LeBron ali. Não, você tem o LeBron e vários outros jogadores bons, entendeu? Quando os caras se acertam, ferrou, os caras ficam imbatíveis mesmo, entendeu? A mesma coisa com o Golden State, então tem muito time aí que é a prova disso. E o time do Lakers tá uma porcaria, entendeu? E o Lonzo, ele de vez em quando, ele joga bem, não joga, enfim. Eu cheguei a apostar no Los Angeles Lakers no começo da temporada, falei que era bem provável que fizesse uma boa campanha, o que não vem acontecendo, mas pelo menos acertei o Detroit Pistons. Falei que ia fazer uma boa temporada e, de fato, vem fazendo. Tá bom. Ontem perdeu do Milwaukee Bucks, o Bucks que não começou bem a temporada, mas agora engrenou a sua 4ª vitória seguida, bateu o Pistons por 99-95. Pelo lado do Pistons, o Avery Bradley marcou 28 pontos e deu 5 assistências, e pelo lado do Milwaukee Bucks, o Chris Middleton anotou 27 pontos, e o Greek Freak, o Giannis Antetokounmpo, anotou 21 pontos, 3 roubos de bola. Cara, qual é a altura desse grego, mano? Eu não sei te precisar. Ele é muito grande. Ele é muito grande e ele tem uma agilidade muito grande pelo tamanho dele. Porque historicamente na NBA os caras que eram muito, muito altos, a maioria não tinha tanta agilidade, né? Ele era o cara que tinha presença de garrafão ali, tava no bloqueio, na defesa, mas não era um cara que corria. Eu acho que até mudou um pouco o estilo da NBA, né? Você tem jogadores altos, mas com porte atlético violento, entendeu? O Canter é um cara também do Knicks, né? Que ele é alto pra caramba também, mas é ágil pra caramba. Porzingis. Você olha o Porzingis, parece que ele vai quebrar a perna se ele pular. Mas não, ele particularmente me lembra muito o Dirk Nowitzki, guardadas devido às proporções, mas o jeito de pular, o jeito de fazer arremesso, os dois são europeus, né? Então me lembra muito o modo do Dirk Nowitzki jogar, mas você vê que pela altura dele, ele tem uma agilidade considerável. Agora, a gente tocou no assunto do Porzingis, do Canter, do New York Knicks. Sim. Teve treta, né, nessa semana. Essa semana houve treta. E a gente vai até botar o vídeo da treta e vamos falar em cima. Conta aí pra gente. Bom, vamos explicar desde o começo, né, para ficar mais fácil para vocês. O Cleveland Cavaliers nessa semana enfrentou o Dallas Mavericks e após a partida, o LeBron James ele deu uma declaração dizendo que o novato Dennis Smith Jr. deveria estar jogando pelo Knicks, New York Knicks, né, já que houve uma troca entre os dois times, onde os Knicks ficaram com o francês Frank Ntilikina, tá? Por que o LeBron falou isso? Ele não gostou da troca que foi comandada pelo ex-dirigente do New York Knicks, o Phil Jackson, campeão com o Chicago Bulls, campeão com o Los Angeles Lakers, um baita técnico, mas realmente como dirigente não exerceu um bom papel. Os jogadores não gostaram da declaração do LeBron James e o principal defensor do colega de time, o Frank Ntilikina, muito difícil falar esse nome, foi o turco Enes Kanter, que o Kiwi citou agora há pouco. Logo depois, os Cavs foram até Nova York para enfrentar os Knicks e a gente podia ouvir no ginásio os torcedores que são fanáticos, os torcedores do Knicks são muito fanáticos, apesar do time não fazer boas temporadas há um bom tempo, vaiaram muito o LeBron James, gritaram pelo Kyrie Irving, né? Foi bem engraçado isso. E logo no começo da partida houve uma trombada entre o LeBron James e o Ntilikina.
o Canter tomou as dores do amigo e bateu de frente com o LeBron James. A gente tem 2 vídeos aí. Pode rodar o que você tem na agulha aí, Aninha? Vamos ver da NBA. E aí a gente continua comentando em cima. Esse daí são os top 10, então vamos só ver. A gente falou desses jogos, então esse foi o jogo do Lakers, né? O Lakers usando uma camiseta vintage, né? Bonita pra caramba. De Minneapolis, né? quando era Minneapolis quando Lakers. Era Minneapolis Lakers. Ele tem usado várias vezes essa camisa. E muito bonita, por sinal. Bem bacana. Esse aí é do... Cavs Hornets. Esse jogo foi ontem. O Cavaliers bateu o Hornets por 115-107. Terceira vitória consecutiva do Cavs. Como o Kiwi falou, parece que está engrenando aí novamente. Parece. Esse aí é o Wizards contra o Heat. O Wizards veio essa entrada bacaninha dos meninos. Wizards vindo bem também nessa temporada. Começou viu, melhor, né? Opa, olha o rolinho aí, amigo. Opa. Mas agora deu uma nome? caída e volta, né? Passar assim no meio das pernas tem um Ah, nomezinho. A gente chama de rolinho, né? Rolinho. Mas aí é outra adaptado do futebol. Linguagem do futebol, né? Toronto Raptors e New Orleans Pelicans. O Toronto Raptors, na medida do possível, fazendo um bom campeonato também. DeMar DeRozan, o Lucas Bebê. Aí foi o jogo de ontem, né? Do Milwaukee contra o Pistons. Ó o Esse Giannis. Tomou um toco o cara do Pistons. Rejected. Tomou outro aí pra ficar ligeiro. Aqui não, neném. Nossa. Aqui não. Olha. A altura do maluco, meu. Mais uma do Miami Heat contra o Wizards. O Wizards E eu acho bem Jogada impressionante bonita, o hein? quanto Ó, perto da ó. quadra sempre são os torcedores, né? eu não chamaria de torcedor, né? Porque esses caras pagam uma grana pra estar ali que é até sacanagem de torcedor. É. Se é torcedor mesmo, tá lá no alto do Olha o ginásio. reverse. Essa foi bonita, hein? Esse foi do Nossa. Pacers? O que é? Indiana Pacers e Memphis Grizzlies. Bonitão, hein? Terceiro mais bonito. Lá, opa, interceptação do LeBron The James. King. Interceptação. The King. A gente já ele junta se- todos os termos já, né, velho? É. Já futebol americano com basquete. Nossa, Mandou mais um. A lá Air Jordan, né? Ó, esse aí do Kristaps Knicks. Porzingis. Porzingis, Olha o tamanho que- do cara e olha a as agilidade perninhas, dele, As cara. gambitos, os gambitinhos, ó. Nossa. Olha a agilidade dele. Pro tamanho que ele tem é absurdo. Ele não é um cara forte, né? Ele Não. só é alto. É diferente do LeBron. O LeBron, um cara é alto e forte. É. Aí mais um do Lakers. Isso aqui, se fosse no Brasil, o Embiid tinha tomado mandada. Exatamente. No Brasil, o juiz já tinha apitado. Já. você andou assim, Já. já. E não pode agora a fazer gente vai mais nada. passar o próximo vídeo, que é justamente a treta, que foi um jogo anterior a esse Isso. do Cleveland, que foi Cleveland e Knicks Isso. lá em Nova York. No Madison Square Garden. E aí vocês vão entender a treta, o lance da treta mesmo. Então esse aí Esse é o Canter, turco. LeBron dá aquela entradinha, Corta a luz. errou. Não. Aí a bola volta pro Cleveland, depois volta pra mão do LeBron, LeBron ponte, pum. E aí o Miguinho fica na frente, provocando, ficando na frente de novo. Esse é o O Nitiniquila. cara tem que ter um culhão pra fazer Olha isso lá. na frente do LeBron, que, meu Deus, o tamanho do cara, velho. Não, e o Canter é conhecido por não levar desaforo Foro pra pra casa. casa, né? É... Ah, e o Canter, claramente, ele foi defender o moleque, é um Claro, moleque novo, claro, entendeu? claro. E ele foi lá se botar... Ele que é Amigão, rookie nem também, vem. o Frank Nitiniquila, Exato, ele é então ele falou, francês. aqui não, É. amigão, aqui Claro. não vem não, deixa Claro. o moleque aí. Então essa foi o momento da treta ali, que o Renato contou, começou há muito tempo antes, não foi só nesse jogo, já tinha toda uma história. Os né? Cavs venceram essa partida, né? Com Venceram. uma boa partida do LeBron James e do Kyle Korver, que não vinha fazendo bons jogos. E após esse jogo, o LeBron James postou no seu Instagram uma foto se auto-intitulando o Rei de Nova York. Aí eu acho que No já Madison foi Square Garden, um pouquinho né? demais, né? E um repórter americano perguntou pro Canter o que ele achava do LeBron estar liderando a liga em minutos por jogo. E o Canter falou, não, realmente o LeBron é um super-humano, mas algumas vezes o poder super-humano dele acaba.
Então, deu exato. outra cutucada no LeBron James aí. Que é eu acho que marrento isso, também, né? isso vai dar muito pano pra manga ainda. Bem, gente, só pra gente fechar a NBA, a Conferência Leste continua sendo liderada pelo Boston Celtics com 13 vitórias e 2 derrotas. O Boston volta hoje às quadras, justamente contra o Golden State, que tá jogando muito bem na outra liga na Oeste. Não começou bem, mas Não agora começou parece bem, que agora engrenou tá andando, também. vamos ver o que vai dar. E na Liga Oeste, quem lidera é justamente o Golden State, seguido pelo Houston Rockets. Quem está atrás do Boston na leste é justamente o Detroit Pistons, que está com 10 vitórias e 4 derrotas. Vamos ver aí, pode mudar um pouco, mas tá indo bem. Essa temporada tá bacana, tá bem legal. Tá bem legal. Bem disputada. Bem disputada, inclusive no lado da divisão oeste, na Conferência Oeste, que o ano passado O pessoal era reclamava dominado muito total disso. pelo Golden State. Esse ano a gente pode dizer que tá mais equilibrado. Então vamos ver pra como é que Última vai coisinha de NBA, Manda. só uma curiosidade que você tava falando que tem muito chinês torcedor do Los Angeles Lakers. Outro time que tem uma fanbase muito grande na China também é o Houston Rockets. dar. Claro. Obviamente por causa do ex-jogador Yao Ming, Jogou muito lá. no Houston Rockets. E se você for ver, várias vezes durante o campeonato o Rockets joga com uma camisa escrito em mandarim. Sim, Então, sim. assim, tem uma fanbase muito grande na China também, o Houston Rockets. Isso é verdade, bem lembrado. Bem, Legal. vamos falar agora de beisebol. Aí sim, papai! Essa é pra você, Marcão. Aí sim, papai. Vamos lá, a gente teve, já foi, a gente até falou aqui a final do beisebol norte-americano, Houston Astros contra Dodgers, o Houston levou a World Series pela primeira vez na história desde a fundação do time em 62, tá? Mas agora essas 2 semanas que passaram, são as semanas de premiações. Então a gente teve a escolha do Hulk, o novato do ano. Já o era Cy Young, muito esperado. Já era esperado, foi o Aaron Judge pelo Yankees e o Bellinger pelo Dodgers. Perfeito. E agora a gente teve do Cy Young e treinadores, né? Exato. Quem foram os nomes aí, Renatão? Bom, na Liga Americana, o Cy Young foi o Cody Kluber do Cleveland Indians. Ele que acabou o ano com 18 vitórias, 4 derrotas, liderando aí no quesito vitórias. Um ERA de 2.25, só para quem não entende muito, isso é um número médio de corridas que um arremessador permite por jogo. Então, até 3 é um número muito bom, então 2.25 é um número bem abaixo, excelente, liderando também na Liga Americana. E um total de 265 strikeouts. Ficou em segundo nesse quesito. Já na Liga Nacional, tivemos Mad Max, o Max Scherzer do Washington Nationals. Ele acabou o ano com 16 vitórias, 6 derrotas, aí acabou em quarto. Um ERA de 2.51, esse número estava bem mais baixo, mas no final da temporada ele acabou cedendo umas corridas bestas aí, acabou em segundo. E anotou 268 strikeouts nesse quesito, ele acabou em primeiro. E aí nos managers a gente teve a escolha da Liga Americana, foi o Paul Molitor, né? Que foi do Minnesota Twins, que fez... Muito surpreendente. Foi surpreendente, mas fez um trabalho bacana Muito mesmo. bacana. E na Liga Nacional, Torey Lovullo, do Arizona Diamondbacks, que esse já era esperado, porque ele colocou o Arizona nos playoffs, né? Então acho que foi o primeiro ano como GM dele. Exato, então foi merecido esse título, né? Que mais? A gente tem os free agents que a gente está entrando no próximo ano agora. Yu Darvish, DJ Martinez, Eric Hosmer, Jack Arrieta, Lorenzo Cain, Wade Davis, Mike Moustakas, Jay Bruce, Todd Frazier e Carlos Santana. Bem, tem bastante gente aí. Hã? Só na mão. Só na mão. Vamos ver. Vamos ver. Quem desses você queria no seu Tigers? Tirando o J.D. Martinez, Que já tá, né? Não, o JJ foi o que saiu, não lembro agora. Que foi pro Diamondbacks, exato. só que agora já acabou também. Tem uns também. 25 Martinez no Tigers. Cara... Do jeito que anda ali, qualquer um tá de bom Qualquer tamanho, um, né? cara. Qualquer um. Mas não sei, cara. Eu acho que o Lorenzo, cara. Lorenzo Lorenzo Cain. Cain, excelente outfielder. Eu acho que é um cara bom. E gosto do Todd Frazier também. O Eric Hosmer eu só não colocava ele porque tá meio que definido lá. Não vai sair. Enfim. Ainda no beisebol, gente, só pra gente o nosso tempo tá acabando. E quero ver, cadê a galera interagindo aqui, falando o que precisa melhorar no Moneyball? Não tô vendo aqui não, meu. Vamos lá. Escrevam pra ganhar o boné aqui do Seahawks. Uma coisa que, obviamente, a gente tem que falar, que a gente não colocou na pauta, porque aconteceu depois que a gente já tinha é verdade. Conta aí, Renan. Thiago Vieira, ex-arremessador do Seattle Mariners,
trocou de time e vai atuar em 2018 pelo Chicago White Sox. Então o Thiagão mudando de time aí, um time que acho que promete mais do que o Seattle. O Seattle agora nessa temporada. Vamos ver, tá bacana. O Chicago White Sox é um time que tá em rebuild, né? Perdeu vários jogadores aí na temporada 2017. Então acho que é uma baita oportunidade pro Thiago Vieira despontar aí na franquia de Chicago. Ele vai ser o segundo brasileiro nessa franquia, já que o André Rienzo começou a sua carreira nas grandes ligas também pelos Meias Brancas de Chicago. Parabéns, Thiagueira, isso aí, legal mesmo. Todo sucesso do mundo todo aí sucesso pra do você. mundo. Você é bem merecedor mesmo. A gente também teve a notícia do Carlos Beltrán anunciando a aposentadoria, depois de 20 anos jogando na MLB, passando pelos principais times, né? Mets, Rangers, ele só jogou Astros, Giants, e mesmo Cardinals, em 20 anos ele nunca tinha ganhado uma World Series. Yankees. E aí ele ganhou agora com o Houston. E aí ele falou, beleza, vai se cheguei, aposentar bem, né? Cheguei ao que eu queria. Se aposentou bem. Claro. E aí se aposenta, Carlos Beltrán, com certeza um dos melhores outfielders que a gente teve nesses tempos contemporâneos aí. Então toda a sorte do mundo pra ele pendurando sua luva. O seu descanso, né? Exato. Acho que um outro destaque que a gente também, pra quem, a gente sabe que tem muito torcedor do Miami Marlins aqui no Brasil, né? A gente tem tá rolando uma disputa ali interna e externa também do Giancarlo Stanton, né, que tá o novo CEO do Marlins, que é nada mais, nada menos que Derek Jeter. Junto com o Michael Jordan. Junto com o Jordan, que são sócios, donos do time. Eles estão tentando negociar o Stanton, que é a estrela do time, mas que eles precisam baixar o salário. A folha salarial dos caras tá alto demais. Tá em $90 milhões a folha. Então é coisa pra caramba. Então eles tentando vender. Pra um time que não é essas coisas. Não é tudo aquilo. O Stanton meio que jogou sozinho, vamos ver. Mas tá rolando isso. Então o Dieter falou que até agora não teve nenhuma proposta que valesse a pena colocar o Stanton na mesa. Mas tem bastante... porque é muito caro o valor dele. Sim. Mas a gente tá falando de os times interessados no Stanton. A gente tem o Dodgers, Los Angeles Dodgers, o St. Louis Cardinals, o Philadelphia Phillies, o Boston Red Sox e o São Francisco Giants. Eu acho o St. Louis foi o único que fez uma proposta de fato. Exato. Que já não aceitaram, tá? Eu acho uma besteira enorme ali pra Filadélfia. A gente sabe até porque o Philadelphia Phillies é um time que eu gosto, mas eu tenho que bater aqui colocar o Stanton na Filadélfia vai ser que nem o Trout no Angels, entendeu? Joga pra caramba e não leva o time pra lugar nenhum, entendeu? O Harper eu ia falar dele, mas pelo menos esse ano fez alguma coisa. Sim. Mas eu acho que quem leva aqui, se ficar só nesses times, pode aparecer algum com certeza no meio, eu acho que quem leva é o Giants. Mas, porque o Giants precisa botar grana, ele precisa botar gente e eu acho que ele consegue grana nisso. Uma dúvida, já que a gente tá falando de um time que tem uma folha super alta, tem esse esquema tipo de salary cap, como tem na NFL também na NBA? Tem, existe teto, tem tudo entendi. isso, então tem na escolha você pode investir tanto, se investir mais, aí você vai ter que fazer uma compensação. Vai ter que compensar, tem todo um legal. esquema assim, é tão complexo contra as outras ligas, isso é igual. Kiwi, só mais uma curiosidade, você acabou de falar aí do Derek Jeter. O Yankees não tinha um Rookie of the Year desde 1996. Então, 21 anos depois, ele consegue um Rookie of the Year. Quem foi em 96? Derek Jeter. Foi o último. Foi o último. Agora, falando de Brasil, gente, o beisebol no Brasil, a gente tá tendo tá rolando a Taça Brasil. A Taça Brasil aconteceu ontem no feriado a decisão dos semifinalistas. Então agora a final vai ser, semifinal e final vão acontecer no próximo dia 16 e dia 17, agora de dezembro. Uma semifinal vai ser entre Medicina USP e o Atibaia. E a outra entre GSEBS e Marília, tá? E aí no domingo tem a disputa do terceiro lugar e a disputa do final. Então, quem quiser, estádio Mieniche ali no Bom Retiro, aqui na cidade de São Paulo, vale a pena. É bacana, quem quiser compareça, que é bem legal ver um campeonato alto nível. Tem muito jogador que tá jogando no Estados Brasil, que joga nos Estados Unidos, tá? São jogadores bons, nível, gente que tá galgando aí posições na MLB lá nos Estados Unidos e em outras ligas, é bem bacana. E uma outra coisa aqui que eu vou falar relacionado ao Brasil, o nosso querido Flávio Murakami, ele mandou aqui uma dica pra gente, que começa agora dia 24 de novembro, o campeonato pré-mundial, né, que é para sub-23. O Pan-Americano pré-mundial. Pan-Americano pré-mundial, né? Agora é Pan-Americano pré-mundial, né? Enfim, o Brasil tá nesse campeonato. Que legal. Tá no grupo B, ele vai jogar, é uma chave bem forte, tá, gente? Tá falando de um grupo que tá com Argentina, Cuba, Venezuela, Porto Rico e Colômbia. Só.
Só. Com certeza acho que é o mais. É a chave mais forte aí. Então, obrigado pela dica aí. Tirando Fabião. a Argentina, só pedreira aí. Mesmo assim, a Argentina, dependendo do momento ali, não é fácil não. Então vamos ver, mas fica a dica aí pro Pan-Americano da Sub-23. É bem bacana. Bem, Renatão, quem a gente vai escolher aí pra levar o boné do... O bonecinho. Ale Machado. Seattle Seahawks, da New Era. Então, ó, Ale, você é o felizardo aí de levar esse bonezinho. A gente vai entrar em contato com você aqui nas redes sociais, no Facebook, pra mandar os dados como você vem aqui pegar. E acho que é isso, né, gente? É isso. Queria agradecer então vocês mais esse Moneyball. Nós Foi que muito agradecemos. legal. Galera, obrigado a vocês também. Então não esqueçam, toda quinta-feira às 4 da tarde, nas redes sociais da Jovem Pan Esportes, no Facebook e no YouTube. Fiquem ligados então. E quem perdeu alguma coisa, o programa logo mais já está na íntegra aí, é só assistir quando quiser. Então muito obrigado, valeu. Etienne, valeu, Renas. Obrigada. Abraço, gente. Beijo. Valeu, fui. Tchau, tchau.